Stand by there, Dean. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. Eu sou o Michael Mello e estou aqui dos estúdios da Unifev, Centro Educacional de Votuporanga. Hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre tecnologias educacionais. E para isso, para quem eu trouxe para cá, o nosso amigo, professor ilustríssimo, professor Anderson Bessal. Por favor, Anderson, seja bem-vindo ao Conexão Ciência, à TV Unifev. É um prazer te receber no nosso programa para falar de um assunto interessantíssimo, que é tecnologias educacionais. Agradeço o convite, poder aí compartilhar um pouquinho de conhecimentos, né, com quem está nos ouvindo. Muito bom, obrigado. Muito bom. Anderson, antes de mais nada, a gente precisa saber qual é, então, a sua especialidade. Porque você é o cara das tecnologias educacionais. Minha formação inicial não tem muito a ver com tecnologia, né? Eu sou formado em educação física, minha formação Educador inicial... físico. Isso. E depois que eu ingressei na área de educação, na educação básica aqui, no município de Votuporanga, procurei me aperfeiçoar. Aí veio a licenciatura em pedagogia e filosofia também. Aí, nesse meio tempo, fiz algumas especializações na área de tecnologias educacionais. E em 2015 eu terminei meu mestrado na Federal de São Carlos, na área de tecnologias educacionais, mestrado em educação. Olha, você inicia a sua carreira como educador físico, você tinha uma ideia, né, o porquê estudar educação física, e aí do nada você começa a trabalhar com pedagogia e filosofia. O que foi o divisor de águas nesse caso? Eu me descobri na educação, na verdade, né? Antes, quando eu escolhi fazer educação física, eu era bem voltado para a área de bacharel em educação física, que é quem trabalha com personal trainer, por exemplo. Perfeito. É isso que eu gostava. E depois, quando eu me formei e passei no concurso para ser professor de educação física na educação básica, que eu me descobri. Na verdade, não era a prioridade. Foi na prática mesmo. Você chegou lá e falou, opa, peraí, dá para se pensar algumas coisas diferentes para trabalhar com educação física, mas com um foco, né, educacional ali na questão da pedagogia. Perfeito. E fui aperfeiçoando minha prática, né, e hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação como assessor pedagógico, na área de educação física, mas trabalho com outros projetos também, direcionados à educação tecnológica, né? Eu acho que foi um processo de descoberta. E você trabalha aqui na instituição, você é um docente da instituição também, e você leciona no curso de educação física também, né? Exato. E eu sempre assim, eu tenho um perfil de ser introspectivo, eu não tenho uma oratória muito aperfeiçoada, então isso me... Você é muito modesto também, né? Isso me instigou, assim, como que eu posso chegar e compartilhar a informação de uma forma mais aprimorada? E aí comecei a estudar uma linha da pedagogia que chama metodologias ativas, né, que não necessariamente você precisa de tecnologias digitais para fazer acontecer. Perfeito, perfeito. Né? Bom, você acabou de falar sobre metodologias ativas. A metodologia ativa, o que vem a ser a metodologia ativa no caso da educação? É colocar o aluno como protagonista no processo de ensino e aprendizagem, né? A educação clássica, né, que muitos falam educação tradicional, a educação clássica, né, de instrução, o professor ele é centro do saber e ele compartilha informações com os alunos que acabam sendo uma mera audiência. Né? Isso não garante que o aluno vai compreender aquele conteúdo de uma forma significativa. Entendo. Né? Então, as metodologias ativas não surgiram agora, né? É algo de já há muito tempo, né? Algumas décadas aí, e pautadas em filosofias clássicas de educação. Né? Sócrates já falava sobre o princípio do conhecimento, é o princípio do questionar. Existem metodologias da problematização, por exemplo, é uma das metodologias ativas. Você direciona o aluno a fazer as perguntas certas para ele descobrir o conhecimento, a informação e compreender ele de uma forma mais significativa. Esse método tradicional que nós temos hoje como o professor, o docente ali no centro da sala de aula e todas as cadeiras enfileiradas e todos sentados naquele modelo militar, né? E o professor passando aquele conteúdo, isso já está ultrapassado. Já está. Há muito tempo. Mas as raízes são tão profundas que a gente não consegue mais... Não é fácil, né? Não é você fácil sair dessa... Esse processo, romper esse paradigma não é algo fácil, né? É bastante complexo. Mas várias iniciativas e correntes na área da educação estão promovendo algumas mudanças significativas nesse contexto. O que precisa?
professor, primeiro, que ele é um dos atores, né? Principais, fundamentais disso, criar cultura no aluno. Às vezes o aluno, por exemplo, nós recebemos alunos aqui com 12 anos de escolaridade na educação básica, aqui no ensino superior da Unifev, eles estão habituados com uma escola tradicional, uma instrução clássica. Isso. É difícil a gente agregar a cultura do aprendizado ativo. Porque eles vêm para cá esperando mais o mesmo, né? Eu vou ficar esperando novamente alguma coisa. O professor vai dar aula, vai compartilhar informações em formato de palestra. Ele teve 12 anos de escolaridade nisso, então romper esse paradigma é bastante complexo. Até o docente também, quando ele segue a carreira acadêmica, também faz o mestrado e faz o doutorado, ainda tem essa linha, ele não sai dessa linha. Né? Então, ele quer aplicar aquilo que deu certo para ele lá atrás. Ele fala, vai mudar isso agora por quê? Né? Mas veja bem, é interessante isso porque até para você dar uma aula tradicional hoje, você precisa de ter bastante conteúdo, não é fácil dar uma aula tradicional ainda. E além disso, acredito que, não sei se é o seu ponto de vista também, o docente tem um desafio muito grande que ele tem que planejar a aula dele muito melhor do que aquelas que ele já dava. Exato. Tem logicamente uma certa metodologia a ser aplicada. Agora, quando você tenta trazer metodologias diferentes, aquelas que na verdade vai sair um pouco daquele tradicionalismo, ele se sente desconfortável com isso. Sim. O aluno está vendo uma coisa diferente, pode dar certo ou não pode dar, e aí ele tem uma probabilidade muito grande de frustração, né? Exatamente. E aí, opa, não consigo dar uma aula, não consegui explicar também. E aí, como que faz? É complicado, não é? Exatamente. Então, essas questões psicológicas que envolvem, né? O professor como profissional do ensino. É muito mais fácil ele seguir um modelo que ele recebeu enquanto aluno lá da escola, ele replicar isso. Então, eu trabalho com professor de educação básica. É muito prático você, eu aprendi dessa forma, vou replicar. Se eu aprendi assim, o outro aprenderá também. Mas a gente tem um problema, uma questão que é a questão das gerações. Nós somos seres históricos e culturais. Perfeito. Nossa geração... Vygotsky falava disso? Exatamente. Exatamente. Vygotsky ele fala, né, pautado em Marx, né, que nós somos seres influenciados. O que a gente pensa, como o nosso comportamento, nossas crenças são influenciadas. Perfeito. A ética, a moral, são influenciadas pelo tempo histórico e cultural que a gente vive. Perfeito. Então somos contemporâneos. Pode ser que a gente tenha similaridade em como a gente vê o mundo. Diferente de pessoas com 50 anos de idade e com 15 anos de idade. Perfeitamente. E não dá para você deixar isso de fora da sala de aula. De modo algum. Olha, aluno, esqueça tudo que você saiba, esqueça tudo que você viveu aqui dentro. Eu sei as coisas e você não sabe nada. Não. Essa geração agora de estudantes não aceita mais isso. Pode perceber. Não. Se ele não vê o professor como algo que agrega, ele vai destinar a atenção dele para outra coisa. Perfeito. Perfeito. Uma coisa que está no bolso da maioria dos nossos alunos, que é um smartphone. E hoje devido a informação ser tão rápida, tá ali, né, na sua mão, né, a desatenção ali é muito rápida, você perder o foco e você perder totalmente a eficiência da sua sala. Ou da sua... Então cabe ao professor ele saber compreender um pouco como que as gerações funcionam, né, como que o aluno... Qual série que é da Netflix os alunos estão assistindo para fazer conexões. Eu acho que o professor hoje é aquele que é capaz de fazer relação, conexão do conteúdo que ele ministra com coisas que estão aí no mundo. Porque algumas décadas atrás, o único espaço privilegiado onde as pessoas tinham acesso à informação era entre os muros da escola. Hoje não é mais. A gente recebe muito mais informação fora da escola que dentro. E falando em muros de escola, saiu uma notícia interessante, eu acho que você também até acompanhou, uma das primeiras faculdades da metodologia Waldorf, né, no Brasil, né? Exato. E o que seria essa metodologia Waldorf? Eu sei que é uma coisa assim, é uma metodologia totalmente diferente, eu acho que vem trazer essa proposta de uma metodologia ativa, creio eu, em que traz consigo muitos conceitos ali que fogem do tradicionalismo, né? Exato. É um modelo muito diferenciado que a gente conhece de escola tradicional. Né? Então, essa metodologia começa desde crianças. A metodologia Waldorf tem até os bonecos para fazer com que crianças compreendam conceitos, valorizando principalmente o afeto. Perfeito. Sabe? Então, isso é fantástico. É uma outra forma de atingir, porque a escola tradicional clássica ela valoriza o cognitivo, puro e simplesmente. Você é um ser com capacidades cognitivas saudáveis, a partir do momento que você tem acesso à informação, você pode compreendê-la. Mas será que isso é via de regra para todos os seres? Perfeito. Creio que não, né? Então cada um é atingido de alguma forma. Então algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, elas precisam colocar a mão na massa. Então aulas práticas.
Então, Perfeito. o professor... Aquele questionário VARC que você passou, não foi? Exato. Existe uma ferramenta, até o Aham. pessoal de casa pode acessar lá, coloca no Google, questionário VARC, V-A-R-K. Perfeito, né? sim. Tem uma série de perguntas lá que vai definir seu perfil de aprendizagem. Se você é mais visual, se você aprende mais ouvindo, Exato. ou se você aprende mais pegando, né? Que é o sinestésico, não Ou é? as pessoas que têm necessidade de ler e escrever. Às É vezes, o writing, né? Exato. Perfeito. Eu vou ministrar palestras, às vezes pessoas que têm ânsia em escrever tudo que está falando. É o perfil dessa pessoa. Outras pessoas, elas precisam ter o PowerPoint, né? A visão de algo para contextualizar aquilo. Outras pessoas vão ficar muito atento à sua fala. Perfeito. Então é isso, o professor tem que estar atento a isso. É uma ferramenta, o questionário VARC é uma ferramenta para ele identificar perfis de aprendizagem na sala. E aí Isso ele definindo, por exemplo, o grupo lá de alunos, ele Exato. sabe como agir ali, como intervir, agir... Algumas Exato. pessoas são multimodais, ou seja, elas têm mais de um campo Perfeito. de experiência. E dá para você muito bem explorar isso. É. E você vê, você coloca vários fatores agora, fatores interessantes na sua metodologia de ensino, né? Não é simples, é mais complexo do que se parecia. Se Então, nós professor que consegue... quisermos, logicamente, colocar eficiência na docência. Perfeito. Né? Quem não quer também... O professor precisa se deslocar um pouco da zona de conforto, Perfeito. porque metodologia ativa exige planejamento de aula, né? Porque uma aula magistral, pura e simplesmente, você chega lá, você tem um conteúdo, você vai ministrar uma palestra. Sim. Isso não exige muito planejamento prévio. Não. A tua experiência já te trouxe até ali. Não, exato. Agora, E se o outro entendeu ou não, no caso, não É. faz diferença para ele. Ele deu a palestra dele. Exatamente. Não é assim? Não é isso que a gente espera da educação do século XXI. Né? A gente tem alunos, né? Uma classe com, sei lá, 30, 40 alunos, você tem 30, 40 perfis diferentes de aprendizagem, de experiência de vida. Né? Então, o professor, obviamente, ele não vai conseguir atingir 100% toda a aula, né? Dessas diferenças, mas ele pelo menos tem que ter a iniciativa de tentar. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente vai para um breve intervalo, né, para o pessoal dar uma descansada aí, e a gente já volta para falar mais sobre metodologias ativas, tudo bem? Ótimo. Não saia daí, voltamos já.